pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma videoaula. Essa é a nossa videoaula de número 4. Para você aí do terceiro ano do ensino médio, ficar ligado, se preparar nesse tempo de quarentena. Vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha casa, vamos para mais uma semana de estudos, ok? Então, só me apresentando, meu nome é Adriana, eu trabalho aqui na assessoria de História, Filosofia e Sociologia e vou estar acompanhando hoje com vocês mais uma aula, só que agora num novo volume. Então, pegue aí o seu volume 10 e nós vamos trabalhar na unidade 42 do nosso material didático. Vamos falar sobre as revoluções e o populismo na América Latina, que está em diálogo também com aquilo que a gente vem trabalhando desde os nossos últimos encontros, ok? Falando nisso, nos últimos encontros, nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre um período no Brasil, chamado de um período populista, democrático. Falamos sobre o governo de Dutra, na volta de Getúlio Vargas, e na nossa última aula, você esteve aqui comigo, falando sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Então, não vamos esquecer isso, a gente vai continuar dialogando com o contexto brasileiro, inclusive para compreender qual é a relação da América Latina com o Brasil. Será que tem semelhanças? Mas também de apontar as diferenças, ok? Então, na nossa aula de hoje, vamos falar de revoluções e populismo na América Latina. Então, vai nos ajudar, inclusive, a pensar nessas relações com o Brasil, de comparação com o governo Vargas. Mas, para isso, a gente precisa voltar atrás no tempo, que a gente precisa compreender qual é o contexto da América Latina para falar sobre essas revoluções e esses governos populistas que estão acontecendo nesse contexto. E na aula de hoje, depois de falar dessa contextualização da América Latina como um todo, vamos falar mais precisamente da Revolução Mexicana. Por que a Revolução Mexicana, Adriana? Porque é um tema muito cobrado, ela vira e mexe e sai assim, ninguém espera, Revolução Mexicana caiu, mas o que eu sei sobre Revolução Mexicana? Então, para você não ficar despreparado, vamos falar um pouco sobre esse movimento. Mais precisamente, vamos estar aqui entre as páginas 5 e 12 do seu material, vai ser o conteúdo que está sendo abordado aqui. Já que a gente quer contextualizar, a gente precisa compreender o processo de constituição da América Latina. Tem a ver com o Brasil, Adriana. Às vezes eu comparo, é parecido. Sim, tem semelhanças aqui, como, por exemplo, o processo de colonização. A gente tem um processo de colonização muito próximo, baseado na exploração dos recursos naturais, sendo que na América Latina se voltou muito mais para os minérios, não que não tenha acontecido no Brasil, a gente teve o período de mineração. No Brasil também se destacou a cana-de-açúcar, o café, e na América Latina também tem esse processo de exploração e de dominação, não só econômica, mas também política. No caso brasileiro, politicamente, a dominação, as determinações eram tomadas por poderes muito locais, muito ligados a esses donos de poder que detêm a economia. Claro que o Brasil era um governo geral, então tinha um governador geral que determinava, mas pouco tinha intervenção direta de Portugal, né, da metrópole, com a colônia. Que não é exatamente o caso que acontece na América do Sul, América Central, em que foi constituído, você lembra? Foram divididos em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. Essa divisão aí em grandes vice-reinados tinha um vice-rei que determinava o poder e socialmente o governo, né, a constituição desses países era formado por um grupo chamado de chapetones, lembra? Chapetones eram grupos de funcionários do governo, os espanhóis mandados diretamente para controlar as questões políticas. E por outro lado, os chamados crioulos, que são os filhos de espanhóis
que se instalaram na colônia, que se desenvolveram, que enriqueceram e que detêm um poder econômico. Esse assunto que nós estamos falando aqui é sobre colonização da América Espanhola. Isso está lá no seu volume 5, na unidade 20, vai estar falando sobre esse processo de colonização da América Espanhola. Então, se você quiser lembrar, rever um pouco mais, refrescar a sua cabeça, vai lá nele. E também, agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de independência que vai dar na América Espanhola. Isso está lá no seu volume 6, na unidade 28. Então, fica a dica aí, se você quiser retomar, para a gente poder construir essa lógica de formação de constituição política, econômica na América Latina. Então, falamos que era uma disputa aqui entre chapetones, poder político, crioulos, poder econômico. Era separado esses dois poderes, digamos assim, de dominação social, diferente do que acontecia no caso brasileiro. Essa dominação vai permanecer até que século XVIII, início do século XIX, começam a vir fluxos de ideias. As ideias iluministas. O iluminismo ele tem um impacto muito forte, não só na Europa, mas também esse impacto vai ter reflexos na América. E esse iluminismo vai proporcionar alguns movimentos. Então, por exemplo, o primeiro movimento que a gente vê, resultado dessas ideias de liberdade, de razão, de separação, de autonomia, é na independência das 13 colônias em 1776, lá nos Estados Unidos. Fica ligado, isso é muito importante para a gente compreender a relação, daqui a pouco a gente vai falar, dos Estados Unidos com a América Latina, ok? Outra relação também, acontecimento, por exemplo, é a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, tudo isso vai causar um movimento mundial e vai ter esses impactos aqui na América Espanhola, como também teve no Brasil, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, e depois o próprio movimento de independência. Essas ideias, esses exemplos vão impulsionar também a acontecer revoluções. Então começa a ter por parte dessa elite revoltas contra o poder da metrópole, contra essa dominação. E isso vai começar a se concretizar em movimentos revolucionários na década de 1820. Já a partir aí, 1821, com o México, o primeiro movimento de independência dessa América espanhola, e depois a gente vai começar a ver acontecer na Argentina, no Chile, no Uruguai, Paraguai, Venezuela. Ou seja, você lembra? A gente falou dos nomes de General San Martín ou do Bolívar. Então, são nomes muito atrelados a esses movimentos de independência que vão se dar na América Espanhola. Ok, América Espanhola independente. E aí tá tudo certo. E aí todos são livres. Será? Será que é realmente isso que aconteceu? Isso é importante a gente estar atento, porque a independência, ela se dá política de dominações das metrópoles, né, europeias, no caso aí, mais precisamente da Espanha, mas teve um apoio. Alguém estava lá assim, torcendo, vai América, se torne independente, torne-se livre para comercializar com quem você quiser, inclusive comigo. Quem que você imagina? Quem é que estava lá? Quem não, né? Porque não era uma pessoa. Mas é uma representação aí, uma instituição, né? Um governo, a Inglaterra. A Inglaterra foi um dos maiores apoiadores para os movimentos de independência em toda a América. Inclusive, aqui no Brasil, teve esse apoio, esse reconhecimento de independência brasileira. Isso vai acontecer também na América Espanhola. E depois da independência, a gente começa a ver esse domínio através de dependência econômica. Ou seja, eu sou independente politicamente, mas economicamente continuo a estabelecer relações com outras potências. Eles têm laços econômicos com a Inglaterra e depois da Inglaterra começa a estabelecer laços com os Estados Unidos.
Lembra que eu falei com vocês? Fica ligado, a independência dos Estados Unidos, que é bem antes desse movimento na América Espanhola, de independência dessas nações, vai proporcionar que os Estados Unidos cresça, ganhe autonomia e busque expandir os seus interesses. E esses interesses também vão estar marcados aí nos países que estão abaixo, que estão no seu próprio continente. Então, a dependência econômica se dá primeiramente pela Inglaterra e depois pelos Estados Unidos. Você lembra de alguns termos como, por exemplo, a teoria do destino manifesto, que a América estava destinada a dominar, a se expandir? E também lembra da chamada Doutrina Monroe, de 1823, que tem como lema América para os americanos? Ou seja, será que era América realmente para os americanos? Ou a América para os Estados Unidos, para dominar? Então, esse tipo de discurso ficou muito forte dentro daí no início do século XIX, no início aí na década de 1820, e isso vai ter um impacto muito forte sobre a trajetória, a questão social, política e econômica na América Espanhola. E aí vai a nossa primeira tarefa, sempre temos uma tarefa aqui, né, que vai ser resolvida um pouco daqui a pouco, né, daqui a alguns dias, através da nossa live. E a nossa tarefa 1, eu quero que vocês vão agora na página 6 do seu material, lembrando, né, estamos com o volume 10, na seção Interpretando Documentos. Dentro dessa sessão, eu quero que vocês resolvam os exercícios propostos, que vai falar exatamente sobre isso, sobre a relação do destino manifesto, da doutrina Monroe. Achou que acabou aí? Ainda tem mais uma tarefa na tarefa 1, que é pegar o seu caderno de atividades, lá na página 4, e você vai resolver a questão 1 e 2, para a gente saber se estamos afiados nisso. Vamos resolver isso um pouco mais tarde na nossa live, mas você pode pausar o vídeo agora e resolver, já que está fresquinho na nossa cabeça. Eu espero. Não, você vai pausar, né? Não vou esperar esse tempo todo. E continuando, então, o nosso segundo ponto da aula de hoje é falar sobre a Revolução Mexicana. Para falar sobre a Revolução Mexicana, a gente tem que ver um pouco como é que é a trajetória do México nesse contexto de colonização, de independência. O México se torna independente em 1821. Tem uma trajetória diferente, que ele começa se tornando uma monarquia, mas foi uma revolução organizada inclusive por padres, temos aí o poder da igreja dentro, mas 2 anos depois, em 1823, o México já se torna uma república. E a trajetória do México, pertinho dos Estados Unidos, dentro desse contexto da doutrina Monroe, da dominação norte-americana, a gente vai ver uma longa trajetória de conflitos. Inclusive, o México ele vai perder cerca de 40% do seu território para os Estados Unidos em conflitos, em guerra, nessa guerra de expansão americana. Perde, por exemplo, o território que é do Texas, o território do Novo México, da Califórnia. Achou que tá pouco? Um pouco mais tarde, o México vai sofrer invasões francesas, tentativa de dominar esse território. E é dentro dessas invasões francesas que vai começar uma resistência interna, que conseguem expulsar os franceses do México, e isso vai trazer algumas figuras importantes aí, que vão começar a aspirar a confiança dessa população. Dentro desse contexto, então, o México tem essas ameaças externas e internamente vai estar aí num conflito entre grupos conservadores que buscam, né, inclusive o estabelecimento da aproximação com os Estados Unidos, e grupos mais liberais que prezam a liberdade econômica. Eu estou contextualizando aqui para vocês o processo, mas se vocês quiserem se aprofundar sobre isso, você pode ler aí no seu livro didático. Tudo isso que eu estou falando está bem descrito, com nome,
nomes, datas, lá na página 6 até a página 8. Você vai poder conferir com detalhes tudo isso, toda essa contextualização aqui que eu tô falando, para a gente compreender melhor o que foi a Revolução Mexicana, ok? E dentro desse processo, ainda não é a Revolução Mexicana, tá bom, gente? Dentro desse processo de expulsão dos franceses, como eu falei, algumas figuras ganham destaque, e a figura que vai ganhar destaque é a de Porfírio Dias, que vai assumir o poder em 1876. E o Porfírio Dias vem com um discurso de desenvolvimento. Vamos trazer o desenvolvimento para o México. Então, por exemplo, ele vai investir em ferrovias, na energia, na agricultura, na pecuária. Olha que coisa legal! Só que esse desenvolvimento, ele se dá de onde é que vem o dinheiro para esse desenvolvimento? Ele se dá baseado muito no capital externo. E isso desagrada a uns grupos liberais. Então, tem um desenvolvimento no México, mas será que esse desenvolvimento era para todo mundo? Uma grande parte da população é excluída disso. Então, começa a aumentar o clima de insatisfação. Você sabe quanto tempo Porfírio Dias ficou no poder? De 1876 a 1911. Faz as contas aí. São, deixa eu ver, eu sou de humanas, mas acho que aproximadamente 35 anos. Vê se eu tô certa ou errada. Senão depois me corrija, tá bom? Muito tempo no poder. Porfírio Dias, o governo de Porfírio Dias, acabou se constituindo uma ditadura. E dentro dessa ditadura, as insatisfações políticas, sociais, econômicas continuam. Então, há um grande clima de insatisfação. Por exemplo, uma grande questão, anota aí, isso aí não pode sair da sua cabeça, é a questão fundiária. A concentração de terras muito grande nas mãos de poucas pessoas. Então, tem uma dominação muito grande e uma exploração desse povo que vive basicamente no campo. Também há uma insatisfação dessa dominação externa, da dependência do capital estrangeiro, sem falar das péssimas condições que o povo vivia. Você pode pensar aí qual é o resultado disso? Dominação econômica, exploração do povo, concentração fundiária, um governo por muito tempo que não abre oportunidade para novas ideias. Gente, vai surgir revoluções, insurreições, no campo vai surgir revoltas, nas cidades vão surgir greves operárias, a todo momento começa a explodir aí insatisfações. É aí que começa a nossa Revolução Mexicana, iniciando aí em 1910 que eu tô falando para vocês. Ou seja, depois de muito tempo de Porfírio Dias no poder, na sua ditadura, as pessoas começam a se mobilizar, grupos políticos, sociais, para retirar Porfírio Dias no poder. Então, consegue um avanço que é a convocação de eleições de 1910 e surge um personagem, Madero, Francisco Madero. Ele vai se candidatar, tudo promete que Madero vai ganhar, até que Madero é preso durante o meio das eleições. Então, quem ganha as eleições é Porfírio Dias. E a gente começa a ver aí também essa insatisfação pela visão da corrupção dentro da política. Madero consegue fugir e mobiliza forças, inclusive faz o chamado Plano San Luis de Potosí, que é um plano para a renovação de uma nova Constituição, essa renovação de um novo México, inclusive convocando eleições diretas e solicitando a renúncia de Porfírio Dias. Novamente, todo esse contexto você pode conferir lá no seu material, da página 6 à página 8, é o que eu estou contando aqui para vocês, que eu estou relatando, mas você vê lá com maiores detalhes, é importante estar atento a isso. E aí vamos para a nossa segunda tarefa aqui hoje, que é para a gente pensar, inclusive utilizando esse Plano de San Luis de Potosí, que é um projeto de reformulação política para o México. Vamos pensar nisso em relação ao dia a dia do Brasil.
Porque não é exatamente isso que a gente fala. Cara, para que eu tô precisando estudar a Revolução Mexicana? Isso tem nada a ver com o Brasil, tem nada a ver com a minha vida. Não é isso que vocês falam muito? Então, vamos estabelecer relações até para a gente comparar as semelhanças e diferenças, que é uma das habilidades que está aí presente na história e é cobrado, inclusive, no Enem. Então, vocês vão fazer a sessão chamada Conexões, que está lá na página 9 do seu material. E vamos tentar estabelecer essas relações, pensar, por exemplo, a relação com os povos indígenas, a relação com reeleição. Quero que você faça lá. Pode dar um pause aqui e daqui a pouco você continua aqui comigo. Vamos lá, então, para o desfecho final aqui da nossa história. O Porfírio Dias ainda permanece no poder. As pressões sociais aumentam muito. Grupos armados surgem exigindo a saída de Porfírio Dias e ele renuncia. Em 1911, então, é o fim dessa ditadura de Porfírio Dias. Ele renuncia e é interessante a gente pensar que desse movimento que leva à renúncia do Porfírio, a integração social ou mobilização de vários setores da sociedade. Por isso eu quero que você veja lá ainda na página 9, olha essa imagem que está aparecendo aqui na sua tela, mas que está aí no seu livro, que é a imagem do José Clemente Orozco, chamado A Trincheira. Identificou lá? Tá aqui, para vocês verem. Vamos olhar aqui a legenda e compreender melhor esse processo revolucionário que começa a partir desse momento. A obra de Orozco retrata camponeses que ingressaram nos exércitos rebeldes, objetivando acabar com a ditadura de Porfírio Dias. Então, a gente vê que, para tirar Porfírio Dias do poder, mobilizou diferentes partes da sociedade. A cor da pele dos 3 homens que aparecem em primeiro plano procura reforçar a formação étnica do povo mexicano, fruto da miscigenação. Em obras de arte mexicanas, nós vemos essa valorização da miscigenação desse povo, mostrando aí, inclusive, a relação com os indígenas, que é muito presente. Continuando. As vestes humildes demonstram as duras condições de vida que os levaram ao engajamento no processo revolucionário. Vocês podem perceber, esses 3 homens de destaque aí descamisados, mais armados, você vê aí o pente de balas atravessando o corpo. O homem que aparece entre os 2 outros forma uma cruz com seus braços, o que aparece ao lado. E o que aparece ao lado, bem no centro da obra, tem o rosto coberto pelo braço e voltado para o chão em atitude de desespero. Olha como essa obra, ela representa o sofrimento do povo, mas é um sofrimento que está engajado com a luta deles. Vocês podem perceber que eles estão armados, cansados, mas o que a obra quer mostrar aí? Que essa luta, essa conquista, a Revolução Mexicana, se dá muito pela conquista do seu povo. E então, essa revolução, ela vai acontecer, tira Porfírio Dias do poder e todos viveram felizes para sempre. Até parece, né, gente? Não é assim. É aí que vai começar os novos dilemas. O Madero, ele vai assumir o poder e vai sofrer muitas pressões internas sociais, porque vão falar, Madero, lembra lá do plano do São Luís Potosí? Vamos ver agora isso acontecer de verdade. Nós queremos reforma agrária e outros, por exemplo, querem um fim dos movimentos armados, outros querem a liberdade econômica. As pressões internas, elas são muito grandes. Você pode ver aí na página 10, por exemplo, do seu material, movimentos acontecendo. Olha essa imagem aí que coloca o Pancho Villa, que é um revolucionário que se dá no norte do país, o Pascual Orozco e o Emiliano Zapata, que também são revolucionários que vão mobilizar o sul do país. Ou seja, muitas pressões internas acontecendo e também pressões externas. Os Estados Unidos vai começar a apoiar. Primeiro tem
certo terror aí de um governo socialista se formar. Estados Unidos já de olho, opa, isso não pode acontecer, tem interesses na mineração, no petróleo do México e vai apoiar um candidato que é o general Victoriano Huerta, que vai tirar Maduro do poder. E com o apoio americano, o general Huerta, ele assume aí o governo do México. O que é importante para a gente compreender aqui, que vai acontecer durante toda essa revolução, você já viu que já teve uma reviravolta. Veio Maduro, veio Huerta, daqui a pouco tem uma outra reviravolta. Mas são as lutas sociais e os diferentes interesses que não permitem que o povo se integre como um só. Você tem, por exemplo, uma frente de luta que é liberal burguesa, que está lá buscando o desenvolvimento capitalista do país, como, por exemplo, aí, aliado aos Estados Unidos. A gente tem uma outra frente de luta que vai se dar no norte e no sul do país, que são de forças populares, do campo mesmo, Melo Zapata, o Pancho Villa, que vão buscar aí uma maior autonomia e eles começam a formar milícias populares que lutam aí contra o governo do Huerta. E por fim, uma frente mais constitucionalista que vai lutar pela formulação de uma constituição que até então não tinha se formado. Quem vai liderar, por exemplo, esse grupo dos constitucionalistas é o Venustiano Carranza. E ele vai lutar aí e vai conseguir pregar, né? Vai pregar pela saída do Huerta do poder, consegue isso e elabora, finalmente, uma nova Constituição, uma Constituição de 1917. Essa Constituição ela é muito importante porque ela vai trazer um projeto de nacionalização dos recursos minerais no México, vai proporcionar a distribuição de terras para os povos indígenas, olha só que importante, e durante o seu governo uma série de reformas sociais. Teve gente que não concordou com o governo de Carranza, o Zapata, o Pancho Villa continuam, mas depois da morte desses líderes, o movimento ele enfraquece e tem o seu fim encerrado lá em 1923 e 24, tá bom? Para fechar, a terceira tarefa, para ver se você captou tudo sobre Revolução Mexicana, você vai lá no seu caderno de atividades e vai elaborar os exercícios 5 a 7, 5, 6 e 7, que está lá na página 5 e 6 do seu caderno de atividades, tá bom? Todas essas tarefas, a tarefa 1 do Interpretando Documentos na página 6, o caderno de atividades na página 4, exercício 1 e 2, na tarefa 2, de conexões, na página 9, e a tarefa 3, que é no caderno de atividades, as páginas 5 e 6, dos exercícios 5, 6 e 7, a gente vai resolver daqui a alguns dias na nossa live, a gente tem um encontro marcado e a gente encerra aqui. E para você que gosta de uma dica, que gosta de literatura, aqui vai uma diquinha de ouro, que é a obra Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. É um romance que se passa dentro do contexto da Revolução Mexicana, mas vocês vão ter contatos sobre o dia a dia dessas mulheres, em que os homens saíam para lutar e essas mulheres ficavam em casa. Então tem um dia a dia, o diálogo, os desafios dela, a culinária mexicana. Quem gosta de literatura, de romance e de quebra, pensar como é que a história está se desenvolvendo como cenário, fica aí a dica. Ok? Então a gente encerra aqui a nossa live, temos um encontro marcado e até a próxima!